seguindo com a série Como a Psicanálise Pode Ajudar. Hoje eu trago Psicanálise e Transtornos. Estou sendo Leonid Bosio e este é o podcast Condição Humana. Como a psicanálise pode ajudar em transtornos? A psicanálise, em sua abordagem terapêutica, busca entender a origem dos conflitos psíquicos no inconsciente. Então é lá que nós iremos tentar encontrar, compreender qual transtorno ou o que é esse transtorno na vida psíquica do analisando. Ajudando a aliviar os sintomas e promovendo mudanças profundas e duradouras. Nesse momento, vamos tentar explorar um pouquinho como a psicanálise pode ajudar em diferentes tipos de transtornos, sempre firmados na psicanálise de Herr Dr. Sigmund Freud. Óbvio que este é um momento que dura em torno de 10 a 15, 16, 17 minutos e, por suposto, tentarei explorar esse assunto mediante esse tempo. Assim sendo, não irá se esgotar, certo? Vamos lá. O que são transtornos psíquicos? Freud descreveu os transtornos psíquicos como manifestações de conflitos inconscientes. Em obras como Estudos sobre a Histeria, de 1895, e A Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele demonstrou que sintomas como ansiedade, depressão, fobias e compulsões muitas vezes têm raízes em experiências reprimidas ou traumas não resolvidos. Freud identificou que esses transtornos podem surgir quando mecanismos de defesa, como a repressão e o deslocamento, falham em proteger o indivíduo de conteúdos psíquicos dolorosos. Esses conteúdos reprimidos encontram outras formas de se expressar, como sintomas físicos, a histeria, ou emocionais, a ansiedade e depressão. O que um conteúdo agressivo, violento, doloroso irá provocar no indivíduo? Não tem como saber. Às vezes, dois irmãos, passando pela mesma situação, processam de maneira totalmente distinta a mesma questão dolorosa. Para uns, uma situação dolorosa é tida como uma etapa da vida, uma questão que tem que ser superada, resolvida. Para outros, não. A mesma questão, ficam ali parados anos, remoendo, tentando entender, compreender. Aquilo causa uma dor gigante que fica ecoando durante muitos e muitos anos. A psicanálise, com suas técnicas, busca justamente isso, tentar entender, ajudar o analisando a entender esse processo. Fazer com que ele busque colocar luz sobre essa parte sombria e obscura. Como a psicanálise aborda os transtornos psíquicos? A psicanálise trabalha para acessar o inconsciente, onde estão guardados os conflitos que causam os transtornos. O processo terapêutico inclui livre associação, óbvio. Na livre associação, o analisando é incentivado a falar livremente, sem censura. Essa técnica permite que conteúdos reprimidos venham à tona, revelando a origem dos transtornos. Uma agressão que o analisando passou. Fale sobre essa agressão. O que você sentiu? Fala a raiva, a ira, a fúria, que socialmente são sentimentos que buscamos não expressar. Felizmente, senão estaríamos nos igualando aos selvagens, aos bárbaros. Mas naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, a ira veio, a fúria veio até como um mecanismo de proteção, de se defender, de tentar vir à tona. E nesse evento traumático não admite esses pulsos, essas questões. Esses pulsos mais profundos, atávicos.
Porque muitas vezes o agressor pode ser alguém da família, alguém próximo, que desperta algum carinho. Há ainda carinho por esse agressor? Não sei. Cada caso é um caso. E a livre associação faz com que tenhamos um caminho onde o analisando sinta-se livre para falar o que está sentindo em um ambiente seguro na sessão de terapia. 2. Análise dos sonhos. Freud acreditava que os sonhos são uma via de acesso ao inconsciente. A interpretação de sonhos ajuda a desvendar os desejos reprimidos e conflitos internos que podem estar ligados aos transtornos. Que desejo reprimido, que conflito há em relação ao trauma, ao transtorno, aquilo que aconteceu? Os sonhos podem ser a porta de acesso para entendermos o que está acontecendo. 3. Estudo de resistências e transferências. Resistências. Quando analisando evita determinados temas. Isso pode indicar a presença de conflitos inconscientes importantes. Se o analisando evita determinado tema, é esse tema que deve ser falado. No tempo dele, sempre, jamais no tempo do analista, do psicanalista, no tempo daquele que sofre, daquele que está sob análise. Transferências. O analisando projeta no analista emoções relacionadas a figuras importantes de sua vida, permitindo que essas relações sejam analisadas e assim ganhar uma confiança e poder ser feita uma caminhada. Ponto 4. Catarse e elaboração. A psicanálise oferece um espaço para o analisando expressar suas emoções reprimidas, resultando em alívio emocional, uma catarse, colocar para fora, e na capacidade de lidar de forma mais saudável com as situações que geram o transtorno. Trago agora para vocês benefícios do tratamento psicanalítico em relação na lida com os transtornos. Trouxe aqui 5 pontos. Vamos lá. A abordagem psicanalítica oferece benefícios únicos para quem enfrenta transtornos psíquicos. Ponto 1. Identificação das causas profundas. Diferentemente de abordagens que focam apenas no sintoma, a psicanálise busca a raiz do problema, promovendo mudanças duradouras. Muitas abordagens de terapia fazem um treinamento para que o analisando não acesse esse material que causa dor, ou como se distrair, mudar a atenção, mudar o foco daquilo que causa dor. O psicanalista vai em sentido oposto. Onde está a dor? É sobre isso que temos que falar no seu tempo, mas é sobre isso que precisamos falar. Melhora dos sintomas. Ansiedade, depressão, fobias e até transtornos psicossomáticos podem ser aliviados ao abordar os conflitos inconscientes que os sustentam. Desenvolvimento do autoconhecimento. O paciente ganha maior consciência de seus padrões emocionais e comportamentais, o que facilita a resolução de problemas e a prevenção de recaídas. Ressignificação de experiências traumáticas. Experiências dolorosas que foram reprimidas podem ser compreendidas e integradas à história de vida do analisando, reduzindo seu impacto emocional. Muitas vezes, o que o analisando passou foi na infância. Como ele vê isso hoje na vida adulta? Não é mais o menino, a menina vivenciando aquela dor que gerou um trauma, algo que desencadeou em um transtorno. Mas na vida adulta, fazer com que o homem ou a mulher se deparem com esse menino ou menina e essa relação. Como vê enquanto adulto? De que maneira você vê? Como você percebe? Ah, o meu pai isso, minha mãe aquilo. Ok, e você como agiria?
Mas a situação do seu pai e da sua mãe como que era? Ele teve acesso a evitar isso? Ele teve acesso a evitar aquilo? Ele conseguiu perceber o que estava acontecendo, que gerou um trauma nesse menino, nessa menina, que estavam sob responsabilidade desse pai e dessa mãe? Sim, não, como, por quê? Tentar entender isso é fundamental. E o último ponto que eu trago, fortalecimento da personalidade. Ao lidar com seus conflitos internos, o paciente desenvolve maior resiliência e equilíbrio emocional. Óbvio, óbvio. Se eu estou conseguindo compreender a minha parte sombria, aquilo que me causa dor, eu estou mais tranquilo, eu estou mais feliz. Trago agora exemplos de transtornos que podem ser tratados com a técnica psicanalítica. Trouxe 5 pontos. Óbvio que são muitos outros, nós temos aqui uma limitação temporal, e esse momento que eu tenho com vocês é uma pincelada nessa grande tela que podemos pintar com tintas psicanalíticas. Bravo! Que construção linda! Primeiro ponto, transtornos de ansiedade. Freud foi o pioneiro em relacionar a ansiedade a desejos e medos inconscientes. A psicanálise ajuda a identificar os fatores que alimentam a ansiedade, promovendo um alívio significativo. 2. Transtornos depressivos. A expressão pode estar associada a perdas não elaboradas ou culpa inconsciente. A psicanálise permite explorar esses temas, trazendo clareza e alívio. Transtornos de personalidade. Conflitos inconscientes relacionados à infância podem contribuir para o desenvolvimento de padrões disfuncionais. A psicanálise ajuda a compreender e transformar esses padrões. Transtornos psicossomáticos. Freud observou que conflitos inconscientes podem se manifestar fisicamente. A psicanálise aborda esses conflitos, reduzindo sintomas físicos sem causa médica aparente. E o ponto 5, último, e não menos importante, e não esgotamos por aqui esses exemplos de transtornos que podem ser tratados com as técnicas provindas da psicanálise, trago aqui fobias e obsessões. Em casos como o de Pequeno Hans, 1909, Freud mostrou como fobias podem estar ligadas a conflitos inconscientes. A análise pode ajudar a desvendá-los e tratá-los. E em considerações sobre psicanálise e transtornos? Não considerações finais, ok? Considerações sobre o que nós conversamos até aqui. A psicanálise, com a abordagem centrada no inconsciente, oferece uma perspectiva única e eficaz para os tratamentos de transtornos psíquicos psicológicos. Sigmund Freud foi pioneiro ao demonstrar que o caminho para a cura passa pela exploração das raízes emocionais profundas dos sintomas. O pioneiro nessa linguagem técnica voltada para ser tratada em clínica, ok? E se você está enfrentando algum transtorno emocional, busca a ajuda de um psicanalista. Pode ser um passo importante você entrar em contato comigo, agendar uma sessão e juntos vermos se é o seu caso eu posso acompanhar, se juntos nós podemos fazer essa caminhada e te ajudar a se libertar, a se perceber numa nova ótica, distante e livre de transtornos, de traumas, de fobias, de obsessões, de depressão e por aí vai. Certo? Se você ouviu até aqui, acredito que sou merecedor do seu like. Se ouviu até aqui e não sou merecedor do seu like, por favor, de uma maneira civilizada, educada, se posicione nos comentários, que certamente buscarei tentar lhe compreender. Tudo bem? Se possível, também compartilhe nas suas redes sociais, me sentirei honrado com este ato e não lhe causará dor nenhuma se inscrever no canal
Isso ajuda o canal a crescer e é muito importante para mim. Grato pela atenção e acolha. Acolha um fraternal beijo.